Saudações a todos! No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise da série. E a série que nós trazemos para vocês hoje é o que no Brasil nós chamamos de 13 Porquês. 13 Reasons Why. Essa série está sendo falada em todo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Depois que a Netflix se lançou, gente, só fala disso nos Facebooks da vida, nos Twitters e tudo. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está achando tudo isso? Porque todo mundo está falando que é maravilhosa, as pessoas estão ficando depressivas assistindo a série, que a série mudou a vida de várias pessoas. E o que você achou? Você mudou a sua vida? Você achou tudo isso que todo mundo está dizendo? Não, a série ela é muito boa, tá? Ela tem uma produção excelente, né? Você vê tudo muito bem fechadinho, né? Em relação ao contexto e tal. É uma série... Na minha opinião, é uma série que você assistiria tranquilamente, entendeu? Mas eu acho que ela não é uma série extremamente fantástica, né? Eu já vi que a Netflix ela tem algumas séries muito melhores do que essa e tal. A minha opinião, né, a minha crítica vai mais em relação à construção do texto, entendeu? Ao roteiro da série, tá? Isso eu tenho uma crítica em relação à construção do roteiro e em relação à construção até do próprio personagem da Hannah. A minha crítica maior é em relação a isso. Mas eu acho que ela é uma série bacana, uma série interessante de se ver, mas eu não acho que ela seja uma série que seja maravilhosa e tal, que mude a vida das pessoas, enfim, eu acho. Bom, a minha opinião, que eu achei a série chata pra cacete. Ela é muito arrastada, e eu gosto de coisas arrastadas, mas assim, lentas na verdade, não arrastadas. E ela é muito arrastada. Eu falei até, eu tinha comentado com você que eu me identifiquei com o personagem principal lá, que é o Clay, porque eu não conseguia ver mais de um episódio por dia. Eu sofria, mas não da maneira que ele sofria. Eu sofria da maneira de ser chata. Todo episódio é a mesma coisa. Aí vai lá, bota, aí fica aquela mulher contando história, e assim, não acontece nada de impactante. Tirando lá no final, lá, aquela cena lá do estupro e tal, mas, gente, é muito chata. Eu não sei por que todo mundo tá falando maravilha dessa série. Na minha opinião, ela é muito ruim. Tá. Isso eu tô falando no ritmo da série. Não entrei nessas partes técnicas que você falou. Tô falando eu como espectadora, não como cineasta, dando minha opinião. Agora, a parte técnica dela, realmente eu achei muito boa. É um elenco novo, né? Então eles se saíram muito bem, apesar de eles terem tido algumas participações de outras séries, né? Pequenas, né? Isso, participações pequenas, né? Mas eu acho que eles saíram muito bem, conseguiram segurar a série muito bem. Em relação ao ritmo, eu não achei tanto problema. Apesar de eu não gostar de uma série que realmente ela tem um ritmo bem lento de se contar as coisas, enfim, eu acho que esse ritmo foi a proposta do diretor. Então eu acho que ele conseguiu fazer com que a série ficasse realmente lenta, porque eu acho que era a proposta dele. Apesar de não ser meu estilo, eu acho que ele conseguiu fazer isso direitinho. Eu não tenho nenhuma crítica com relação a isso. Eu acho que existe uma diferença de série lenta e série arrastada. Isso que me incomodou, porque eu até gosto de séries que tem esse ritmo assim mais lento. Mas eu achei que ele não soube desenvolver muito bem. É muito repetitivo cada episódio. Isso me incomodou. Uma coisa é você ser lento num, aí no outro você já muda. Vamos falar de outro assunto. Mas eu sei que a série é só sobre o suicídio dela. Mas caraca, bota outras coisas ali da vida pessoal, mas não, mas só aquilo. Caraca, aquilo tava irritando. Pra mim, assim. Eu vi que fez sucesso porque as pessoas se identificaram com esse lance de bullying e tal. Então acho que foi por isso que fez tanto sucesso, porque quase todo mundo já passou por aquelas situações. A grande maioria. Todas as mulheres. Todas as mulheres, né? Alguns meninos de repente até, não sei. Tem um passado. Mas acho que por isso que as pessoas se identificaram. Eu achei que muitas situações ali foram um pouco exageradas. Na minha, assim, Karen, que eu já passei por muita coisa que teve ali, e nem por isso fiquei deprimida, chorando, nem nada, mas esse é o meu perfil. Eu sei que muitas pessoas são mais sensíveis, passariam por essas situações e teriam a mesma reação da menina. Não, no meu lado não é isso. O que me incomodou é que a Hannah não tem este perfil. Exatamente, é isso daí que é a minha crítica em relação à construção do personagem e à construção do roteiro, tá? É claro que muitas mulheres já passaram por situações, igual ela falou, enfim, mas só que a própria personagem da Hannah, no primeiro momento, ela se mostra muito forte. Ela é uma personagem que arma um encontro com o carinha da escola.
Entendeu? O primeiro episódio, ela armou um encontro lá, enfim. Tá, não saiu como ela planejou, mas ela já se mostra um personagem descolado forte. Demais, autossuficiente. Ela é uma menina descolada. Não é um perfil de pessoa deprimida. Exatamente, ela gosta do cara lá que o Clay era o camaradinho de certinho. Na festa você vê isso claramente. E o outro cara, a própria amiga já falou que pô, aquele cara é um ali babacão. É um babacão. Então não convence este perfil da Hannah, super descolada, autossuficiente, ser deprimida por situações bobas. Não estou levando no caso do estupro. No caso do estupro, realmente qualquer um ficaria deprimido ali. Vamos lá, o japonês que roubava lá as coisinhas dela. O Zack, né? O Zack. Isso eu queria dizer. Gente, pra mim ele não fez nada demais. Tá, o Zack pra mim também, na minha opinião, ele não fez nada demais. Porque até então ela se mostrava uma menina bastante forte. Por exemplo, o Zack, ele foi até bem legal com ela. Quando aquele babacão lá foi no dia do Dia dos Namorados, fez aquilo, ele voltou. Exatamente, o Marcos, ele foi e tentou passar. E ele tentou ainda alegrar ela pegou deu fora nele. Eu sei que ela tava triste, mas gente, ela não precisava ter feito aquilo. Se fosse o contrário, eu aposto que ela teria uma fita. Porque ela foi a babaca ali naquela história. Sim, e ele realmente parece que ele tinha boas intenções. Exatamente, ele parecia ser muito realmente, boa. Tanto que quando tinha ali a... Depois ele foi lá, pediu ela pra sair. Isso, tanto quando eles se reuniam e tal, duas pessoas queriam realmente falar a verdade, que era o Zack e que era o Alex. Entendeu? Então você vê que ele, na verdade, ele não é um cara ruim, não. Parece que ele é um cara legal. Ele guardou o bilhete. Né? Ele guardou o bilhete ele não dela, era. Ele então, não jogou fora. Na verdade, eu acho que ela foi babaca com ele. Depois ele ficou com raivinha e ficou pegando os papéis dela. Mas assim, gente, desculpa, mãe. Não dá pra ficar deprimida com um negócio então, desse. Ela é uma garota forte. Aquilo ali, pra mim, ó, desnecessário. Ela é uma garota que sabe o que fazer. No momento que ela fica com o Clay, a reação dela ao toque, enfim, ao envolvimento ali com o homem, é uma reação agressiva, Ela tem ali um impulso agressivo. Entendeu? Então é essa que é a força da personagem. Ela sabe se defender, ela sabe reagir. Agora, quando o camarada cometeu estupro, quando o camarada estava lá realmente agarrando ela à força, a reação dela foi completamente diferente. Não, mas ela não é esse tipo de personagem. Ela já te disse que como ela era numa cena anterior. Ela já mostrou que ela é uma personagem que sabe reagir. E na hora do estupro ela não teve reação. Olha, nisso aí eu vou defender um pouco. Porque quando você passa por certas situações muito difíceis, como um estupro, você pode ser a pessoa mais forte do mundo. Você não sabe qual vai ser a sua reação. Eu acho que ali não teve, assim, um problema, eu achei. Eu posso ser uma pessoa forte, mas na hora eu posso ficar congelada com medo. Tá, não, acho que o que eu acho que foi o problema, em outras situações, por exemplo, quando o Marcos foi babaca com ela, de botar a mão na perna dela, ela reagiu ali. Aquela era uma situação que estava em público e tal, então não é uma coisa de tão medo. Ali mostrou realmente quem ela era. Agora, eu tô falando de situações desse nível mais tranquilas, que às vezes ela reage e às vezes ela fica chorando. Nisso que me incomoda. Que essas situações mais tranquilas, ela deve mostrar sempre força. Não numa situação de estupro, que realmente você nunca sabe como você vai reagir. Entendeu? A princípio, ela iria reagir bem, porque ela é forte. Mas eu não sei. Isso eu já vi até psicólogos explicando, com caso de afogamento. Você não sabe. Você pode muito bem sair nadando ou você pode congelar. É um momento de medo muito forte. Isso ali eu acho que poderia ter acontecido isso. Eu acho que, não em outras situações mais fáceis. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim. Essa parte eu acredito. É uma reação de sexo, entendeu? Que ela ia estar com o Clay e ela poderia não ter a mesma reação. Não, mas o Clay, ela empurrou o Clay. Ela não queria nada com o Clay. Então, mas o Clay era um amigo dela. Eu acho que ela estava se sentindo mais assim, com mais força ali por ser íntima dele. Não por um cara nojento igual ao outro, que ela já tinha visto o cara estuprar a amiga dela, então ela já tinha um certo pavor dele. Então, quando ela se sentiu naquela situação ali, sozinha com ele, eu acho que ela congelou. Entendeu? Ali foi a única parte que me convenceu. Eu não sei, eu acho que ela é uma personagem forte. O que não me convenceu é que, se ela sabe que o cara é escroto, o que ela foi fazer dentro da casa do cara? Não, isso eu já não vejo. Que ela entrou numa festa na casa do cara? Não, aí você tá justificando o estupro. Não tô justificando, no momento não, aquele cara assim, era escroto. Só que assim, gente, se eu sei que o cara é um estuprador... Ela pode ir pra uma festa, não tem nenhum amigo meu ali. Ninguém ali dali era amigo dela. O que ela tava fazendo? Tudo bem, ela entrou ali
Aí, tirei a roupa, fiquei de sutiã e calcinha, entrei numa banheira. Não tô falando nem do caso do estupro, tô tirando. Tipo, o que ela cara... tá fazendo naquela situação? Sim, mas aí... Aquilo ali já foi. O que ela tá fazendo ali? Não, mas aí eu vejo da seguinte forma. Tipo assim, isso não justifica o cara chegar e agarrar ela. Não tô falando que isso justificou em nenhum momento. Estou Entendeu? falando que ela não tinha nada que ter ido pra aquela festa, mesmo se não tivesse situação de estupro. O que essa mulher tá fazendo ali com um monte de pessoa que nem é amiga dela, que ela não gosta... E ela ali, entra, então, tira a roupa tipo e fica assim, lá, ela de já tava boa, na banheira. Não, eu vejo que ela tava completamente perdida ali, ela não tinha ninguém, Então, era o último momento dela. Eu só acho que a reação dela ela seria diferente por tudo que ela apresentou. Nós temos visões diferentes, Temos completamente visões diferentes, diferentes. exatamente. Eu acho que não teve justificativa pra ela ficar tão mal até a cena do estupro. Porque, como Sim, eu disse, são exatamente. casos bobos que aconteceram na vida dela. Isso eu concordo. Se fosse o Alguns- contrário, assim, primeiro ela foi estuprada e depois aconteceu todos os casos, Isso. eu iria entender, ela já tá mal, então qualquer coisinha já tá deixando ela triste. Agora, foi o contrário, o estupro foi por último. Então não teve motivo pra ela estar, ai, que a minha vida acabou, com todas aquelas coisas bobas que aconteceram com ela. Você tá entendendo? Se ela tivesse, de repente, invertido a ordem, se ela tivesse sido estuprada Então, foi primeiro, disso. né? Exatamente. Aí eu entenderia. E aí, qualquer outra coisinha poderia afetar a Exatamente, personagem de uma exatamente. forma mais... Mas é assim, então deixar ela tão Exatamente, sensível. sensível e Agora, tal. o contrário não me convenceu. Pois é, também Entendeu? Não me convenceu. Enfim. não convenceu. Eu sei que muita gente não vai gostar aí porque passou pra situação, mas você pode ser uma pessoa sensível. Exatamente. Não tão E tipo, ela entrou na lista das melhores, né? Na série ela tá lá, na lista entre as melhores. Isso daí, tipo, a maioria das garotas eu acho que não se sente ofendida por isso, mas tem Não. muitas Na garotas verdade- que se sentem ofendidas na lista das piores. ou nas piores ou por não ter entrado na lista. Isso já aconteceu várias vezes em colégio que eu estudei e se você não está na lista, você vai ficar ofendida. Então, Entendeu? assim, Aqui no Brasil eu acho que a cultura também é meio diferente. Exatamente. E eu acho que o diretor ele não conseguiu deixar claro por que ela se sentiu ofendida. Que ela se sentiu ofendida, acho que não por estar na lista, mas a consequência que a lista trouxe. Eu acho que tenta trabalhado mais essas situações. Exatamente, porque eu consegui perceber o que ele quis dizer. Ele quis dizer que as consequências dessa lista foi o pessoal abusando dela, passando a mão nela, enfim. Mas... Aí ela poderia ter ficado chateada, mas não, você me botou... Ai, não, gente, tá? por favor. Agora, quando o Bryce, lá na farmácia, né? Quando ela tava... que ele apertou a bunda dela. Quando ela tava lá comprando chocolate, né? Que o cara foi lá e apertou a bunda dela, a reação dela devia ser a mesma reação do que teve com o Clay, então. Ali naquele momento ela não sabia que o cara era um safado, estuprador. Isso me incomoda. Ela Às vezes não ela tem reação, às tinha. vezes ela não tem. Entendeu? Ou ela tem ou não tem, gente. Exatamente. Entendeu? Não Ela pode, tem, ela você não não pode tem. deixar um personagem assim ambíguo. Não funciona pra série isso. Vamos lá, ela teve reação com o Marcos. Teve reação com todo mundo. Ela teve reação Quando era pra com ter, esse ela não teve. cara não. Tá? Com esse cara ela não teve nenhuma reação em momento nenhum. Por quê? Vamos levantar uma teoria aqui. Por pode quê? ser algum problema que ela já teve com ele ali. A gente não foi mostrado na primeira temporada, não sei, né? De repente. Exatamente. Mas agora uma outra coisa aqui, mudando completamente de assunto, perfis de personagens clichês. Eu acho que, lógico, que ele fez de propósito isso. Mas ficou... Você não achou meio estranho isso, assim, por exemplo, de filmes americanos de high school? Líder de torcida é bonita, jogador de futebol bonito e os excluídos podem não ser feios, mas eles geralmente se vestem estranho. Isso também Isso me foi uma incomodou coisa... um pouco. Líder de torcida, descabelada, sem maquiagem, toda... Pois é, ele quebrou com o arquétipo dos personagens totalmente, né? Porque as líderes de torcida eram feias. Eu achei a Hannah mais bonita que Não, as a Hannah líderes. era mais bonita de todas. E ela era a excluída, E esquisita. o nerdzão lá, que era o mais né? bonito também, o Clay. O Exatamente. Clay era mais bonito, os homens eram feios. Gente, o que era aquilo? Eu acho que ele quis mudar, mas assim, ficou estranho, vamos ficou falar a estranho, verdade. ficou estranho. Porque assim, o cara lá feioso, aquele Alex, ele até que não tinha um rosto feio não, mas ele era esquisito com aquele cabelo louro, ele era todo esquisito, todo... Ai, tu aí pegava as meninas? Não, gente, o Clay... Eu sei que vai ter meninas aí que vão estar vendo, que vão gostar do Alex. Não, e tal. lógico, Mas não tô a falando gente que tá ele era falando de feio. perfil. Ele não é o perfil do cara descolado da escola. Exatamente. Eu Ele achei seria, isso... o Alex seria o cara estranho, que andaria com o grupo dos estranhos, né? Olha aqui, gente, eu não tô falando aqui que os bonitos têm que sobressair. Não, não A tô nossa falando isso. cultura Tô que é falando diferente de do que a filmes gente vê. americanos. Exatamente. Aí eu percebi, assim, que o personagem da Jéssica
no decorrer da série, eu achei que ele era mais problemático do que a Hannah. Ela parecia mais deprimida o tempo todo do que a Hannah, porque a Hannah mostrou Bebia e tal. Ela tinha altos momentos felizes a Hannah tinha, entendeu? A maioria. Jéssica não, a Jéssica sempre estava ali meio deprimida e tal. Alcoólatra e tal. Outra coisa que me incomodou também agora tem a ver com... de não me convencer, né? Aquela placa. Sim, Tu acha que aquela placa ia causar algum acidente? Exatamente, é cultura diferente. Lá, eu não sei se nos Estados Unidos as pessoas estão acostumadas a parar na placa de pare. Param. Mas olha só, é um caminho que o garoto tá sempre acostumado a fazer. Ele sabe que aquela placa tá ali, é uma cidade pequena, pelo que eu pude ver. Pois é, todo mundo sabe então, onde tipo tem assim, cada canto. E se tiver essa placa, você acha que ele sabe que aquilo ali é um cruzamento? Não precisa da placa, porque os americanos, eles têm a cultura de parar em cruzamento, parar em placa. É diferente. Eu acredito também que ele não estava bêbado, apesar não de tava. ter cerveja lá. Eu acho que também a polícia acusada de... Enfim, o Clay acreditou nele, eu tô com o Clay, entendeu? Porque eu acho que ele não estava... E ele era o cara legal da parada. Entendeu? Ele era o cara que era... Não acho que ele iria correr bêbado, essas coisas. Eu acho que... Aquilo também não me convenceu, entendeu? Aí a menina não ligou. Aí o Roça... Não, gente, Clay também não me convenceu que ele não era placa. Aí eu fiquei... Tem certeza que eu tô vendo isso? Pois é, isso e aquilo afetou ela em que exatamente? Tipo, ficar na rua? Tipo... E ela ficou ligando desesperada. Não, por que ela tá brigando com a menina? A menina, nossa, eu vou me matar porque ela derrubou a placa e o menino morreu. Ui? Não, gente, também isso me incomodou bastante. Tá, tipo assim, era como se, sei lá, ela se comportou como se tivesse largado no meio da Avenida Brasil aqui na parada. Ou tipo, então, ela tivesse matado alguém por culpa da menina, entendeu? Foi um acidente que com certeza, tipo... A culpa não foi da placa, gente. Se a menina fosse lá na polícia e falasse assim, não, a culpa não foi sua, filha, você derrubou, beleza, isso que me incomoda, tipo assim, uma tempestade num copo d'água com coisas bobas, isso me vale a pena lembrar também que essa série ela foi tirada de um livro, que eu não li o livro. Você leu? Nós ainda não lemos o livro, não. Sei que tem algumas diferenças, por exemplo, existe uma diferença na ordem das fitas. O Clay, me parece que no livro ele não é o 11º, tá? Ele não é a 11ª fita. Ele é a 9ª fita, tá? Me parece que é isso. E que a Sherry ela tem um outro nome no livro. Pode ser que no livro exista uma história diferente. Então, se você lê o livro, dá uma comentada aí embaixo, fala o que aconteceu, se no livro convence. Porque na série realmente isso não me convenceu, tá? Outra coisa, aquele machucado do Clay. Machucado do Clay. Que não sara nunca. Exatamente. Eu achei legal, logo no começo que eles deram aquele acidente, que a gente, legal, a gente sabe quando é o passado e quando é o futuro. Isso. Até que eu zoei assim, quando a gente viu o primeiro episódio, eu falei, olha, esse machucado ele vai ficar até o fim da série, né? Exatamente. Aquele machucado, ele tem uma função dramática na história, né, como a Karen falou, que é você perceber quando é o passado, né, e quando é o presente. Você sabe que no presente ele está machucado. Porque as transições elas não foram feitas assim com muito carinho. Então isso foi um artifício para você perceber quando é... Foi meio preguiçoso ali, uma solução preguiçosa, na verdade. Mas tudo bem, valeu. Só que me incomodou é que o Alex, quando ele apanha, fica deformado. Todo lá, igual um... E aí, daqui a pouco, no outro dia o Alex já tá quase todo curado. E o Clay ainda tá machucado. Isso foi ridículo. Deixa o Alex todo deformado. Ou então, como várias vezes o Clay machuca e depois vai lá e de novo machuca de novo no mesmo lugar, não tem? Sim. Então assim, mostra no outro dia quase sarado e daqui a pouco corta de novo. Agora, fica o cara no outro dia lá, igual o Quasimodo, quase bonzinho, e o Clay com aquele cortezinho ainda. Gente, isso foi bem... Exatamente. Me incomodou. Clay vai dar um ponto nessa porcaria, né? Porque ele ficou aberto o tempo todo. Ou então deixar o Alex e outra coisa, pra quem escala e tal, sabe que um iniciante escalar aquela pedreira lá, né, sem equipamento, é uma via muito complicada para o cara fazer, tá? Aquilo ali também foi meio surreal, exatamente. Eu escalei por um tempo. Eu sei que aquilo ali, para quem nunca escalou, aquilo ali é uma via difícil, tem um grau mais difícil. Tony, exatamente. É de criança. Exatamente. Eu não sei como o Tony, meu xará, né, que é o cara legal, né, que não estava nas fitas como eu, levou o cara pra fazer uma loucura daquela. Eu acho que realmente ele queria que o cara morresse. Quando eu vi essa cena, nesse episódio, eu já desconfiava, né, que o Tony tinha sido o cara que recebeu as fitas da Hannah.
né? Mas por um minuto eu tive uma dúvida. Eu falei, quer matar esse moleque naquela pedreira. Foi mesmo. Agora, a última coisa que eu fiquei na dúvida agora. O Alex se matou? Ou foi o fotógrafo? Qual é o nome do fotógrafo? Que eu não lembro. O fotógrafo que tirava foto de todo mundo. Será que foi ele que matou o Alex? Eu fiquei nessa dúvida, porque ele pediu uma arma, que ninguém sabe pra que foi, e na hora que tava as fotos penduradas, ele pegou e tirou a foto do Alex. E daqui a pouco apareceu que o Alex tinha se matado. Pois é, isso é interessante, tá? Mas aí você, você deixa também um parêntese aí. Por quê? Porque o Alex foi o único que defendeu aquele fotógrafo. Quando ele ia tomar uma surra lá do Montgomery lá e tal, aquele cara nojento que bateu no Alex, ele foi bater nele também. E o Alex falou, pô, você quer bater mais no moleque e tal? Enfim, ele salvou o moleque, né? E tem um flashback em relação a isso. Eu sei disso. Eu achei que foi por isso que ele tivesse tirado a foto dele dali. Ah, porque ele é legal. Mas aí, ao mesmo tempo, o cara se mata. Sem a gente saber por quê. O cara não tinha... Tá certo, o pai dele era... O pai dele era um policial. Podia muito bem ter pego a arma do pai. Mas assim, foi estranho. Ele tava sofrendo, ele queria falar a verdade. Exatamente. Eu até achei que ele já fosse se matar há muito tempo antes daquilo. Porque ele estava muito deprimido. Mas eu achei estranho porque o fotógrafo comprou uma arma. Exatamente. Ele tem várias armas escondidas lá, tá? Não usou ele é o aquela arma típico, pra nada. Exatamente. Ele é o típico. Pra quem não viu o filme Elefante, veja, tá? Que é a continuação da história desse menino, né? Mas é o cara que é zoado lá nos Estados Unidos, enfim, que ele sofre muito bullying, enfim. Nós já vemos dezenas de casos desses. Tá matando todo mundo. Exatamente. Então eu achei muito estranho isso aí. Eu fiquei na dúvida. Vamos ver se vai ter segunda temporada, se eles vão explicar. Exatamente. Eu acredito que não vai ter uma segunda temporada. Estão na dúvida ainda, ninguém sabe. E eu espero que não. Tá? Porque Não, mas eu vou explicar por que eu espero que não tenha. Porque a ideia, acho que tanto do livro quanto da série, foi relatar a história da Hannah até o suicídio. E o livro me parece, né? Porque nós não lemos, mas vocês comentem aí embaixo, que para aí a história também, tá? Contou a história da Hannah, contou o que tinha na fita. E aí surge inúmeros outros casos que não se resolvem, como o Alex. Então, né? por isso que eu acho que pode ter uma segunda temporada. Exatamente. Até porque, gente... Quem ganhou o caso? A família recebeu ali o pendrive. Quem ganhou o caso, né? Tem que ter, eu acho que merece, mesmo não estando no livro. O Clay vai ficar com a Sky? Não vai. Eu vi pela reação nas redes sociais das pessoas, muitas pessoas se identificaram, ficaram até deprimidas assistindo a série, devem ser pessoas mais sensíveis, assim. Então eu vi que realmente fez um trabalho legal com as pessoas. E muitas pessoas divulgando também telefones de suicídio, muitas pessoas divulgando sites, listas de o que é uma agressão a uma mulher. Tem mulher que é abusada e não tem noção disso, né? Tem uma lista, ó, se você sofre isso aqui é porque você está sendo abusada, denuncie. Ele cumpriu uma função social, né? Eu achei que teve essa movimentação bem legal. Isso foi bem legal, bem bacana. Então, no geral, foi positiva para a maioria das pessoas, eu achei, como função social, embora eu não tenha gostado. Eu também não achei uma série fantástica e tal, achei uma série que você vai conseguir assistir se você não tiver nenhuma outra série para ver. Então vale a pena, sim. Então assim, assista e dê sua opinião. Se você gostou, né? Não gostou, comenta aqui embaixo. Se você leu o livro, viu alguma diferença, dê sua opinião também aqui nos comentários e tal. Então ficamos por aqui. E até a próxima análise do filme ou análise da série. Exatamente. Siga aí o nosso canal. Até a próxima.